Olá, seja bem-vindo à Escola Bíblica Alameda e nessa semana nós vamos dar sequência à série Novos Começos, Valores Eternos. E nós estamos desde o início do ano falando a respeito do Sermão do Monte escrito por Mateus. Nos capítulos 5, 6 e 7, Mateus, o evangelista, registra então o Sermão do Monte, uma série de discursos de Jesus a respeito do reino de Deus. E nessa semana nós vamos falar a respeito de Mateus 6, entre os versículos 19 e 21, que vai falar justamente a respeito dos tesouros no céu. Eu quero iniciar essa aula lendo o que diz a palavra do Senhor. Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Pois bem, meu irmão, minha irmã, então nesse contexto, Jesus passa a fazer algumas advertências para aqueles que o seguiam. E vamos lembrar que, além dos 12 discípulos, aqueles mais próximos de Jesus, também uma multidão o seguia. E dentro dessa multidão estavam fariseus, saduceus, escribas, sacerdotes e muitos outros que queriam ouvir aquilo que Jesus estava ensinando. E nesse contexto, então, Jesus começa a falar a respeito de tesouros. A respeito de tesouros que podem ser acumulados na terra e aqueles que são acumulados nos céus. Pois bem, então é justamente a respeito disso que nós vamos falar na aula de hoje. Eu quero começar dando uma ênfase mais particular no versículo 19, porque Jesus começa dizendo: Não acumulem tesouros sobre a terra. E aqui Jesus estava se dirigindo a pessoas dos mais diferentes estratos sociais. Ali haviam pessoas ricas, outras pobres, haviam sacerdotes, enfim, essa palavra ela não é destinada apenas para os ricos e também não apenas para os pobres, mas havia ali uma miscigenação social, cultural e religiosa. E nesse contexto, Jesus começa dizendo: não acumulem tesouros sobre a terra. E depois, Jesus então justifica o porquê que essas pessoas não deveriam acumular tesouros. Ele continua: onde as traças e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Aqui nós conseguimos aprender algumas lições importantes. Jesus começa dizendo: olha, não acumule coisas temporais ou não acumule coisas terrenas, porque essas coisas terrenas elas estão sujeitas às interferências terrenas. E que interferências são essas? Traça, ferrugem e ladrões. E aqui nós podemos entender, remetendo para aquela época, o primeiro século da era cristã, que os tesouros que aquelas pessoas guardavam poderiam ser alimentos, poderiam ser roupas e poderiam ser também dinheiro ou moedas, sejam de prata, sejam de ouro. Então, nesse contexto, Jesus vai dizer: não acumulem esses tesouros, ou seja, não acumule comida, porque essa comida ela pode apodrecer. Não acumule roupas, porque as traças podem corroê-la. E não acumulem dinheiro, porque vocês estão sujeitos a serem roubados. E aqui Jesus fala algo interessante: porque os ladrões escavam e roubam. Aqui denotando que muitos daqueles homens guardavam os seus tesouros enterrados no próprio quintal de casa. Vale lembrar que não haviam bancos na época. E pela falta de banco, então, essas pessoas guardavam o dinheiro nas suas casas ou nos seus terrenos, como falamos anteriormente. E Jesus, então, faz agora o contraponto.
Se por um lado eles não deveriam guardar tesouros na terra, Jesus, a partir do versículo 20, continua: mas ajuntem tesouros no céu. E aqui, meu irmão, minha irmã, eu quero abrir um parênteses. Se por um lado os tesouros na terra são fáceis de serem mensurados, os tesouros no céu já se tratam de algo abstrato, algo difícil para compreendermos. Se nós lermos alguns textos bíblicos, especialmente do Novo Testamento, nós vamos perceber que esses textos, especialmente no livro de Hebreus, tanto no capítulo 11 quanto no capítulo 6, eles vão falar a respeito dessa recompensa. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador, ou seja, é recompensador daqueles que o buscam. Ou seja, esse texto ele dá um apontamento de que Deus ele é recompensador. Também, lá no livro de Hebreus, no capítulo 6, a Bíblia diz que Deus não é injusto para se esquecer daquilo que fazemos em prol dos outros. Ou seja, esse texto também transmite essa ideia de Deus como sendo um Deus galardoador, recompensador, que pode nos recompensar aqui, enquanto estamos vivos na terra, mas entendemos também que muitos desses tesouros, muito desse galardão que receberemos da parte de Deus, ele está destinado ao tempo que estaremos com Deus, ou seja, por toda a eternidade. E aqui nós também conseguimos entender algo importante. Jesus, quando faz essa comparação entre tesouros no céu e tesouros na terra, ele está claramente trazendo um apontamento também temporal, porque os tesouros aqui na terra eles têm um prazo de validade, mas os tesouros no céu, embora nós não saibamos exatamente que tesouros são esses, eles são eternos. E esse é o cerne do estudo. É sobre isso que Jesus está falando, a importância de termos os nossos olhos voltados para a eternidade. O livro de Eclesiastes vai dizer que Deus colocou dentro de nós um anseio pela eternidade. Ou seja, apesar da imagem de Deus ter sido distorcida pelo pecado, a essência de Deus continua habitando em nós. Ainda que não com a mesma clareza, com a mesma perfeição e pureza lá do Éden, nós continuamos carregando a natureza de Deus, a essência de Deus. E é justamente essa essência dentro de nós que anseia pela eternidade. E é justamente isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus continua dizendo lá no versículo 21, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E aqui nós aprendemos uma outra lição importantíssima. O problema não está naquilo que possuímos. Não é pecado possuir bens. Não é pecado possuir recursos financeiros. A grande questão, e é isso que Jesus está dizendo aqui, é o lugar do nosso coração. Mais uma vez, Jesus é radical, ou seja, ele vai na raiz do problema e ele exclui os bens materiais como problema. Os bens materiais que possuímos são ótimos servos, mas são péssimos senhores. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Onde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Jesus, mais uma vez, convida os seus discípulos, convida a mim e a você para olharmos para o céu, para olharmos para Ele e buscarmos nele as recompensas que precisamos. É importante, sim, termos recursos aqui, até mesmo para financiar a expansão da obra de Deus. Mas, se colocarmos a nossa confiança, a nossa dependência e, principalmente, o nosso coração nos bens materiais, aí nós estaremos distorcendo as verdades a respeito da palavra de Deus.
Porque quando Jesus apresenta o reino, ele apresenta uma prioridade absoluta. Tudo precisa ficar abaixo do reino de Deus. Eu quero ler um outro texto paralelo a esse texto aqui de Mateus 6, que está lá em Lucas, no capítulo 12, nos versículos 33 e 34. Diz assim a palavra do Senhor: vendam os seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega e nem a traça corrói. Porque onde estiver o tesouro de vocês, ali também estará o seu coração. Aqui, meu irmão, minha irmã, mais uma vez, palavras de Jesus, agora registradas por Lucas, mas a essência é a mesma. Jesus vai dizer para nós vendermos aquilo que nós temos e dar como esmola. Jesus continua dizendo: façam para vocês mesmos bolsas que não se desgastem. Aqui, Jesus faz uma clara comparação entre uma bolsa normal, natural, que com o passar do tempo se desgasta e que abre buracos, por assim dizer. E tudo aquilo que colocamos nessa bolsa furada se perde. Mas Jesus vai dizer: façam para si bolsas que não se desgastem, ou seja, armazenem nessa bolsa espiritual os tesouros do céu. E anteriormente Jesus diz: vendam os seus bens e deem esmola. Jesus vai mais uma vez na raiz do problema e ele vai dizer que aquilo que nos aprisiona, aquilo onde colocamos o nosso coração, isso precisa se desfazer, precisa ser, como diz o texto, vendido e dado. E isso não significa necessariamente que tudo que nós temos precisa ser vendido e dado. A casa onde você mora, ela não precisa necessariamente ser vendida. Vamos imaginar que essa seja a única casa que você tem e ali você reside com a sua família. Não é disso que se trata. Jesus não está ordenando especificamente que você vá morar na rua e doe todos os seus bens. O que Jesus está dizendo é que tudo aquilo que eu e você temos precisa ser investido para a glória e para o louvor do nome de Deus. E se temos em excesso, e se isso tem aprisionado o nosso coração, isso precisa ser colocado diante do altar dele. E Jesus continua aqui no texto de Lucas dizendo: tesouro inesgotável no céu, onde o ladrão não chega e nem a traça corrói. Jesus mais uma vez fala a respeito da diferença dos tesouros terrenos que podem ser perdidos de uma hora para outra e dos tesouros eternos que nem a traça, nem a ferrugem e nem os ladrões podem alcançar. Ou seja, esse tesouro que está armazenado no céu, e isso um dia nos gerará algum tipo de recompensa. É isso que a Bíblia fala a respeito do galardão. E volto a dizer, embora nós não saibamos exatamente de que forma essa recompensa virá, nós precisamos sempre nos lembrar que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita e que Deus tem sempre o melhor para os seus filhos. Por isso, diante dessa verdade, por que não esperar algo bom, algo melhor da parte de Deus do que aquilo que temos hoje aqui, daquilo que consideramos como precioso nesse tempo? Pois bem, voltando para aquilo que está escrito no livro do evangelista Mateus, no capítulo 6, o texto termina dizendo: porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Esse último versículo, ele vai falar justamente a respeito das prioridades. Ou seja, onde está o nosso coração, é ali que nós investiremos a nossa força, a nossa energia, é ali
que investiremos os nossos recursos. É por isso que Jesus termina dizendo aqui: onde estiver o seu tesouro, ou seja, onde estiver o depósito das coisas que guardamos, que amamos, ali estará o nosso coração. E Jesus vai dizer em determinado momento, no mesmo Sermão do Monte, que nós precisaríamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas nos seriam acrescentadas. Esse texto de Mateus 6,33 vai falar também a respeito de prioridades. Eu quero ler um outro texto do Novo Testamento que está perfeitamente alinhado com esse ensino de Jesus. E esse texto é escrito por Tiago, o irmão de Jesus, lá no capítulo 5, entre os versículos 1 e 6. Tiago diz assim: escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujando, e essa ferrugem será testemunha contra vocês e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra. Têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Aqui, Tiago também faz um aviso, agora dirigido aos ricos. E ele vai falar especificamente a respeito da maneira como esses homens tratavam o dinheiro, colocando-o em primeiro lugar, em detrimento da justiça para com os outros. Ele vai falar a respeito de trabalhadores que trabalharam e deveriam receber o seu salário, mas não receberam. Haviam sido fraudados por alguém que não possuía falta de nada. Aqui, Tiago fala a respeito da injustiça social. Ou seja, Tiago faz uma advertência aos ricos, mas não se trata simplesmente daqueles que possuíam bens, mas se trata especificamente daqueles que, tendo muitos bens, negligenciavam o salário devido, negligenciavam a ajuda ao próximo e olhavam única e exclusivamente para o seu próprio umbigo. Tiago faz uma séria advertência aqui, falando a respeito de um juízo que haveria de vir. E fazendo um paralelo desse texto com aquilo que Jesus está dizendo no Sermão do Monte, esses textos eles casam perfeitamente, porque se por um lado Jesus promete tesouros no céu para aqueles que assim fizessem por merecer, Tiago também fala a respeito da conduta ou da má conduta desses ricos, que haveriam de um dia estar diante de Deus e prestar contas a Deus, assim como diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios. E nesse prestar de contas, eles haveriam de dar conta dessa injustiça que eles estavam cometendo. Pois bem, meu irmão, minha irmã, eu quero concluir essa aula trazendo mais uma vez o cerne da questão, que não é possuir bens, não é ter mais ou ter menos, mas sim é a maneira como lidamos com os recursos que temos. Precisamos em todo tempo, tendo muito ou tendo pouco, sermos bons mordomos, administradores daquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Os nossos tesouros precisam estar no céu. Eu e você somos chamados para ser sal da terra, luz do mundo. Eu e você somos chamados para ser canal de bênção, de justiça onde estivermos. E os recursos que possuímos devem ser instrumentos, mecanismos pelos quais Deus vai usar para expandir o reino dele. Por isso,
eu quero te convidar a fazer uma reflexão sobre a maneira como você tem administrado os seus bens. Será que você tem acumulado tesouros no céu ou apenas tesouros na terra? Essa é uma séria advertência que o nosso Senhor Jesus nos faz. E apesar de ser dirigido a um público muito específico, no ano aproximadamente 30 da era cristã, essa mensagem, quase 2000 anos depois, também encontra necessidade no meu e no teu coração. E diante disso, eu quero fazer uma sugestão de leitura. Existe um livro chamado Honrando o Senhor com os Nossos Bens, do pastor Luciano Subirá, e ele vai falar a respeito da maneira como devemos ser bons despenseiros daquilo que Deus nos deu. Eu quero deixar essa dica de leitura para você. Honrando ao Senhor com os Nossos Bens, um livro que vai falar justamente a respeito da maneira como administramos aquilo que Deus nos dá. E esse livro não se trata simplesmente a respeito da doação, a respeito de dar ao que precisa ou simplesmente a respeito de dízimos e ofertas. Como o próprio título já diz, se trata de honra, uma honra para com Deus diante daquilo que Ele de antemão já nos deu. Pois bem, eu quero encerrar a aula de hoje lendo justamente o versículo 21 de Mateus 6. Diz assim a palavra do Senhor: porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Eu te convido a pedir que o Espírito Santo sonde o teu coração, para que você, através desse sondar, entenda onde está o seu tesouro, porque ali estará também o seu coração. E na semana que vem, nós falaremos a respeito de Mateus 6, nos versículos 22 e 23, a luz do corpo. Jesus vai dizer que os nossos olhos são a luz do nosso corpo. E é sobre isso que vamos falar na nossa próxima aula. Desejo a você uma semana abençoada e nos vemos, se Deus assim permitir, na nossa próxima aula da Escola Bíblica Alameda. Deus te abençoe.